Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto História com o Professor Marcelo. E hoje nós estamos na nossa aula número 6, onde iremos tratar da religião no Antigo Egito. Eu sou o professor Marcelo, bacharel em Teologia, licenciado em História com uma ampla experiência como professor de História em turmas do 6º ao ensino médio. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa viagem ao maravilhoso mundo da história, tá bom? Nos acompanhe. E cá estamos nós em nossa sala de aula. Nós vamos tratar, como foi dito há poucos instantes, da religião no Antigo Egito. Se é uma coisa que diferencia nós seres humanos das outras espécies vivas, é a questão da religiosidade. Nós trazemos dentro de nós uma ligação muito intensa com o místico, com o misticismo, com aquilo que nós não conhecemos e nem compreendemos. O que nos liga a essas coisas é a religião. A própria palavra religião vem de religare, uma palavra latina que significa ligar. Religar nós seres humanos aquilo que não compreendemos, aquilo que não podemos explicar e que nos fortalece, que nos dá um rumo, aquilo em que nós depositamos a nossa fé. Isso é chamado de religião. E no Antigo Egito a religiosidade era muito forte. E eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos para nós memorizarmos, para nós nos lembrarmos quando formos mergulhar nesse assunto. Temos aqui aula 6, Egito, religião. A primeira coisa que nós vamos ver e relembrar, porque a gente já viu isso na aula passada, é que os egípcios eram um povo politeísta. Eles praticavam o politeísmo, que nós já sabemos o que é, na verdade, a crença em vários deuses. E na representação dos deuses, na hora de representar esses deuses, eles utilizavam um termo chamado antroposomorfismo. Se você for observar direitinho, essa palavra ela é formada por 3 palavrinhas. Antropo, que significa homem, zoou, que vem de animais, e morfismo, que vem de forma. Na hora de representar, de desenhar os seus deuses, os deuses eram uma mistura de animais com seres humanos, ou somente de animais. A gente vai ver alguns deles logo em seguida. Então, isso é chamado de antroposomorfismo. A representação era uma mistura de representação humana com partes de animais. Um outro elemento que nós vamos ver é a crença dos egípcios na vida após a morte. Já falamos também isso levemente. Por isso eles construíram muitas pirâmides, que na realidade eram túmulos, e praticavam a mumificação, que era uma maneira de preservar o cadáver. Nós vamos ver o porquê dessa preservação. Depois, uma coisa que eles acreditavam muito, julgamento de Osíris. Segundo os egípcios, a alma era pesada no tribunal de Osíris, determinando se merecia vida eterna. Isso lembra alguma coisa na nossa própria religiosidade? Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma do indivíduo era julgada no chamado julgamento do tribunal de Osíris, que era um dos principais deuses que a gente vai ver aí. E nesse julgamento, o coração do indivíduo era pesado, e de acordo com o peso, determinava-se se ele teria ou não a vida eterna. Uma outra coisa que nós vimos também, vamos fortalecer a questão da teocracia. Lembra? É quando o governante usa a religião para governar os seus súditos. O faraó era responsável por manter a ordem e evitar o caos. Nós vimos que o faraó também era considerado um deus vivo e a responsabilidade dele como deus era manter a ordem no reino e evitar que acontecesse o caos, a confusão. E nós vimos que isso não funcionou muito bem, não é verdade? Mas vamos adiante. E na hora de representar os deuses, na hora de desenhar os deuses, na hora de pintar os deuses, eles utilizavam a chamada lei da frontalidade. Não sei se vocês já perceberam em algumas representações artísticas dos egípcios, né? A figura humana ela está de cabeça de lado e o corpo de frente, mais ou menos dessa forma aqui. Então a cabeça era sempre de lado, certo? E o corpo frontal. Daí o termo lei da frontalidade. Isso a gente vai ver na hora que nós formos ver a representação dos deuses egípcios, tá bom? Vamos lá? Estamos de volta, né? Estamos tratando da religião no Antigo Egito. E como eu disse há pouco instante,
É natural em nós seres humanos buscarmos explicações para as coisas da vida. E muitas vezes essas explicações são encontradas na religião. E desde que o homem começou a conviver com a natureza, desde que o homem começou a se interrelacionar com a natureza, ele começou a observar que na própria natureza haviam coisas que ele não entendia e às vezes até temia. É aí que o homem começa a cultuar os elementos da natureza e dar nome a esses elementos. Daí surge a religiosidade na vida humana. E com relação aos egípcios, como eu disse na aula há poucos instantes, é um traço muito marcante a questão da religião que nós vamos tratar agora na aula 6, na terceira parte do tópico Egito Antigo, ok? Bom, uma das coisas que motivou os egípcios a desenvolverem a sua religiosidade era uma crença muito forte que eles tinham na vida após a morte. Sim, eles acreditavam que a vida não se encerrava com a morte, que após a morte ainda havia uma caminhada. E essa motivação e essa cultuação à vida após a morte levou os egípcios a desenvolverem uma crença mitológica muito grande. A mitologia egípcia ela é muito extensa e muito complexa, cheia de deuses e deusas. Claro que aqui nós só vamos tratar de apenas algumas noções, mas vocês podem pesquisar, né? Porque história é isso, é uma pesquisa constante. Então, essa crença na vida após a morte levou os egípcios a desenvolverem cultos, a cultuarem deuses, a observarem mais atentamente a natureza e, a partir dessa observação, extrair os seus elementos religiosos. E quando se trata de religiosidade egípcia, algo se destaca. Você já ouviu falar muito, que são as pirâmides, não é verdade? As pirâmides nada mais eram, como nós já vimos, túmulos. Claro, pela suntuosidade, pela magnitude, pelo tamanho das pirâmides, você pode ter ideia do poder da pessoa que ali foi sepultada. Geralmente as pirâmides eram mandadas construir pelos faraós. Os faraós, por quererem ser lembrados, terem seus nomes lembrados pela eternidade, mandavam construir essas pirâmides. E dentro das pirâmides eram colocados os seus corpos, os seus cadáveres, que passavam por um processo de preservação muito grande. E aqui nessa imagem, para fortalecer essa mitologia egípcia, essa crença no pós-morte, nós vemos aqui também a figura da esfinge. Porque os egípcios perceberam que estava acontecendo algo muito prejudicial com as pirâmides. Porque quando o indivíduo ele era sepultado também tudo o que ele tinha, joias, todos os seus pertences particulares, carros de guerras e até alguns escravos eram sepultados às vezes com os corpos dos faraós. E isso aguçou muito a curiosidade de bandidos e salteadores, que quando as pirâmides ficavam desprotegidas, iam lá, invadiam e saqueavam aquilo que tinha de valor. E aí os egípcios mandaram construir a esfinge, que é essa representação que você talvez já tenha ouvido falar muito, que era uma imagem de uma criatura com corpo de leão e cabeça de mulher, para afugentar esses invasores. Então, para dar uma impressão de que havia uma entidade protegendo as pirâmides, é que foi construído as esfinges. Vejam que mais um elemento se junta à mitologia egípcia no que diz respeito à religião. E essa crença dos egípcios na vida após a morte levou eles a desenvolverem a técnica da mumificação. Aí lembrou o filme A Múmia, não é verdade? E a mumificação era uma técnica onde os egípcios passavam o cadáver por vários processos químicos a fim de preservá-lo. Tanto que até hoje são encontrados múmias, não é isso? Devido ao estado de conservação em que elas se encontram. Isso acontecia porque eles utilizavam muitos elementos para preservar esse cadáver. Nós vimos até na aula passada que algumas dessas substâncias eram feitas de plantas que vinham da Grécia. Então, os egípcios desenvolveram muito a arte da mumificação e através dessa técnica eles conseguiram ter um conhecimento muito profundo a respeito da anatomia humana. E o que acontecia nesse processo de mumificação? Todos os órgãos internos do cadáver eram retirados. Vocês podem observar aqui alguns vasos que são chamados de canopos. Esses órgãos eram colocados dentro desses vasos, o corpo ficava praticamente oco.
E substituindo os órgãos eram colocadas várias substâncias para preservar o corpo, além de substâncias que serem colocadas na parte interna, eram também colocadas na parte externa, e depois o corpo era envolto em faixas. Inclusive o próprio cérebro ele era tirado, mas não com um corte, né, na caixa craniana. Vejam só que interessante, o cérebro era tirado pelo nariz com um instrumento de metal, introduzia esse instrumento no nariz do cadáver e ia puxando o cérebro, ia puxando os miolos daquele cadáver. Então, através desses processos químicos, o corpo era preservado e colocado onde? Dentro das pirâmides, né? Dentro de sarcófagos, rodeado de joias e tudo mais. Isso porque os egípcios acreditavam na vida após a morte, que a pessoa que morria, quando ela era julgada no tribunal de Osíris, como nós vimos, ela vinha buscar o seu corpo. E ao vir buscar o corpo, tinha que encontrar o corpo na mais perfeita condição possível. Por isso, o interesse em preservar o corpo. Já pensou? Lá na ideia deles, o corpo morria, ia para o julgamento, pronto, era absolvido, ia para o céu, mas precisava buscar o corpo. E se viesse buscar o corpo, encontrasse o corpo todo apodrecido. Viu? Vejam só que vexame. Então, para evitar que isso acontecesse, eles estudaram muito a questão da preservação do corpo. E no que diz respeito à mitologia, a mitologia é o conjunto, né, de histórias, de lendas que dizem respeito aos deuses, às entidades religiosas de um povo. A mitologia egípcia ela é muito rica, possui uma infinidade de deuses. E aqui eu vou trazer para vocês apenas alguns dos principais desses deuses, né, principais divindades egípcias. Temos aqui Ísis, né, inclusive lá nos anos 60, 70 surgiu uma série de televisão com o nome de Poderosa Ísis. Quem puder pesquisar, pode pesquisar, né? Poderosa Ísis. E a moça lá da série se transformava nessa deusa aqui. Ísis era deusa da magia, maternidade, fertilidade e da cura. Era esposa de Osíris, o chefão lá do reino dos mortos. Osíris, deus da morte, da ressurreição, da agricultura e da fertilidade. É como diz o Jagão, era o bichão lá do reino dos mortos, né? Havia Sete, deus do caos, da bagunça, deserto, tempestades, deus da violência e da escuridão. E havia Néftis, deusa protetora dos mortos e dos sarcófagos. Era irmã de Ísis. Veja que há aqui um laço de família entre os deuses. Havia Ísis, a irmã dela era Néfis, o esposo dela era Osíris, e esse aqui, Sete, era o deus do caos, da bagunça, o inimigo, o arqui-rival de Osíris. Inclusive, uma das lendas do Egito diz que quando o rio Nilo enche, lembra, diz que o rio Nilo passa por um período de cheia, era Ísis chorando a morte do seu esposo. Então as lágrimas de Ísis faziam com que o rio Nilo se enchia. Vejam como é rica a mitologia egípcia. Vamos ver agora mais ou menos a representação, um desenho que representa esses deuses que aqui estão. Preste atenção. Bom, e aqui nós temos uma arte que representa mais ou menos como eram esses quatro deuses que nós falamos agora há pouco, né? E vocês observam aqui na maneira de desenhar aquilo que eu disse lá na sala de aula, a lei da frontalidade. O corpo era representado de frente e a cabeça de perfil, virada de lado. Todas as representações dos egípcios, quando se tratava de desenho, representavam a figura humana dessa maneira. E nós vimos que os deuses humanos, eles são uma mistura de figura humana com figura de animais, o antroposomorfismo, né? Veja aqui, corpo humano, né? E alguns com cabeça de animais. Havia essa mistura. E nós temos aqui a Ísis, que era irmã de Néftis, que era casada com Osíris, e que havia aqui o deus Sete, que fazia a bagunça nesse negócio todo aqui, tá bom? Então, aqui é mais ou menos alguns dos deuses. Agora, como sempre diz, o projeto História com o professor Marcelo, ele não quer tratar de tudo.
há muito mais a ser pesquisado. Se você for pesquisar a mitologia egípcia, você vai encontrar isso e muito, muito, muito mais. Portanto, pesquise. Aqui é somente um pontapé inicial. A minha intenção com o projeto História com o Professor Marcelo é aguçar a sua curiosidade. Mas nós temos aí E eu trago para vocês uma novidadezinha, certo? A partir de hoje, sempre que a gente tiver uma chance, nós vamos trazer sugestões ou de filmes ou de livros. Eu gosto muito de filme, de série, aquela coisa toda. E filmes às vezes nos ajudam muito a compreendermos, a visualizarmos o ambiente em que se passa aquele fato histórico. E quando se trata ao Egito Antigo, eu tenho duas sugestões para vocês. Claro que existe muito mais coisa, mas aqui são apenas duas sugestões. Primeiro, um clássico, que eu gosto muito de filmes antigos, né? Terra dos Faraós, de 1955. É antigo, mas é um filme muito bom, que trata um pouco da cultura egípcia, da ambientalização da cultura egípcia. A direção é de Howard Hawks, um grande diretor da década de 50. Um outro filme tem uma pegada mais jovem, uma ficção científica, né? É mais ação, mais efeitos especiais para quem gosta, mas também também é antigo, de 1994, o filme Stargate, direção de Roland Emmerich. Agora não confunda esse filme Stargate com a série Stargate. Aqui trata-se do filme Stargate. É um filme muito interessante e vale a pena assistir. Tem efeitos especiais, é uma ficção científica, tem muita ação, tá bom? Então duas sugestões aqui para vocês ambientalizarem o assunto que nós estamos tratando. Terra dos Faraós e Stargate. Mas lembre-se que esses filmes aqui no sentido de abordarmos não somente a religião egípcia, mas de uma forma total, de tudo que a gente vem estudando do Egito. Eu esperei concluir para no final dar essas sugestões aqui para vocês, tá bom? E para finalizar, né, como sempre venho trazendo para vocês, uma frase para a nossa reflexão. E antes disso, você já se inscreveu? Você já foi lá no nosso canal, se inscreveu? Faça isso se ainda não fez. Se já fez, muito obrigado. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe, né, porque nós estamos aqui para compartilhar conhecimento e esse é um dos principais objetivos do projeto História com o Professor Marcelo. De antemão quero agradecer a você que assistiu até o presente momento, porque sem a sua assistência esse projeto não teria muito sentido, e então, portanto, te agradeço. E vamos à frase de hoje para a nossa reflexão. Uma frase de Thomas Jefferson, já ouviu falar dele? Foi presidente dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Bonito, na verdade, e também profundo. Você concorda com isso? Você acha que um dia o mundo vai deixar de buscar menos dinheiro e poder para buscar conhecimento, para buscar um novo sentido para que a sociedade viva? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque essa parte dos comentários é livre para você deixar sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Faça o que você achar que deve, certo? Porque o espaço é seu. Então, Thomas Jefferson disse: quando o mundo estiver unido em busca do conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir ao novo nível. É possível? Ou é uma utopia? Fica essa pergunta para você. Um grande abraço e até a próxima.